Fala, galera, tudo bem do lado daí? Eu espero que sim. Quem são vocês? É isso que eu quero saber, hein? Esse é mais um Alvoroço e a gente vai estar falando sobre isso, valeu? Identidade. Então, gente, essa pauta foi escrita quando eu estava lá em Campos do Jordão. Quer dizer, não foi escrita lá, mas eu pensei nela lá. Enfim, eu estava descansando e eu estava refletindo um pouco sobre descansar, sobre repousar. E Deus estava ministrando um pouco no meu coração sobre a importância do descanso para você revigorar, sabe? Cuidar um pouco de si e pensar um pouco naquilo que você é também. E pensando nisso, Deus tocou no meu coração da gente conversar um pouco sobre personalidade versus identidade. Então, antes de fazer perguntas complicadas aqui ou não, eu queria que cada um de vocês me contasse alguma coisa que gosta em si mesmo. Pode ser uma característica só. Tá olhando muito pra mim, Renata, aqui que eu comece. Tô me sentindo pressionado aqui. Só as pessoas Gente. com autoestima. Personalidade minha que eu gosto? Alguma coisa. Eu gosto da forma como eu enxergo assim, a vida e consigo segurar, tipo assim, separar uma linha tênue às vezes, ser sério e ao mesmo tempo levar as coisas de uma forma saudável, sabe? Não ser tipo, pode ser, eu vou morrer, a crise, aí eu perdi meu celular, acabou o mundo, tipo, sabe? Não conseguir, não viver em extremos assim, nem de desespero e nem tipo assim, de irresponsabilidade, mas conseguir, né? Seriedade com leveza. Isso aí. Uma vez eu ouvi uma pessoa falou pra mim sobre isso, sensatez. Tipo, eu consigo ser o que eu tenho que ser nos momentos certos e não ser o que eu não tenho que ser nos momentos certos. Ok. Eu sou uma pessoa intensa. Acho que esse Não me diga. É isso, galera. É apenas isso. 8 ou 80. É isso aí. Intensidade, Anjos. Intensidade. E você, Lucas? E você, Lucas? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as pessoas. Eu pensei que você ia dizer que era estranho. Também. Ela pediu um positivo. Ela acabou de dar um positivo e um negativo. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu vejo que hoje em dia isso se destaca, né? Por incrível que pareça uma coisa tão boba. Ouvir a pessoa. Porque nós estamos num mundo, parece que as pessoas querem falar cada vez mais como se elas falando fossem aumentar o valor delas, a validação. E quando você ouve alguém, não tem nada melhor para alguém do que se sentir ouvido. E aí eu gosto dessa parte minha, de tantas outras que eu não gosto tanto assim, mas porque eu vejo que as pessoas apreciam isso, né? E é isso. Ok, agora é minha vez. Você o quê? Não foge não, Renata. É complicado. Então, eu acho que eu gosto da minha... Você acha não. Ou você gosta ou você não gosta, Renata. Vamos lá. Tá. Intensidade, Renata. Eu quero ver intensidade. Eu sou uma pessoa versátil. É isso. Ok, Sim. Eu ok. gosto disso em mim, porque eu sou aquela pessoa que você pode conversar sobre literatura inglesa do século XX, do século, sei lá, X. E você pode conversar sobre Percy Jackson. A literatura Entendeu? É o do século bombril. X 1000 uma utilidade. A literatura do século X era a Bíblia. Sim, obrigada. Poxa, não mentiu. Enfim, vamos lá. O que é pra vocês, definam com a palavra de vocês, personalidade. De novo olhando pra mim, Renata. Você tava esperando alguém Você assim, é psicólogo, mais meu inteligente do que eu anjo. falar. É assim, personalidade. Né? Personalidade eu acho que vem da origem lá etimológica, né? A origem da palavra, do persona, né? Daquilo que faz parte do ser. Né? Da definição do que faz parte do ser. E personalidade são os conjuntos de características que você vai adquirindo pela sua vida, através do seu contato com o mundo, com outras pessoas, né? E que vai te formando. E a gente costuma definir, tipo assim, personalidade, tipo, a pessoa é muito estressada, muito fechada, introspectiva, e por aí vai, e essas coisas assim. Mas essas questões mais aparentes, né? Quando a gente vai definir personalidade, a gente pega características de comportamento da pessoa e define ela. Tipo, a Ana Luísa é uma pessoa intensa porque ela é intensa, mas isso as definições sobre ser é meio subjetivo, é meio perdido, né? O que é ser intenso, o que não é? Enfim, tô sendo muito psicólogo já, passo aí. Meu negócio é que eu realmente acredito que a personalidade ela tá muito mais ligada à forma, às suas características nas relações interpessoais
do que só no que você é por ser. Enfim, tipo, existir assim. Não. Acho que a personalidade está muito mais ligada a isso. E a identidade está ligada mais ao interior. Mas, assim, até pelo sentido dicionarizado, as duas são muito usadas como sinônimos mesmo. Sim, e elas verdade. não têm muita distinção nesse sentido, nesse campo linguístico. Só nesse campo aqui do meu... Ai, meu Deus, perdão, a linguística fala mais alto. Do frame. Para mim, o que desperta... Uma palavra desperta um lado e outra palavra desperta outro tipo de entendimento sobre aquilo. Porque quando a gente vai falar sobre identidade, a gente pensa em algo mais intrínseco, mais profundo, Sim. como algo que definisse o ser por completo, né? Lucas? Ainda sobre personalidade? Sim. Bom, eu estava aqui lembrando da lição anterior da igreja, que era corpo, alma e espírito. E eu andei pensando, olha só, quando a gente quer definir o corpo de alguém, as características do corpo de alguém, a gente vai e fala, você está aqui, por exemplo, a Ana Lu, né? A Ana Lu, o cabelo dela tem uma cor ali exótica. A gente tem aqui... Exótica não, a cor natural. Nasci assim, ok? A gente tem a sombra dela acima dos olhos roxa, ok, beleza. Isso é o corpo dela. Eu tenho um delineado aqui, Se eu quiser definir agora a alma dela, as emoções dela, como que eu faço? Qual o nome que eu dou pra isso? E aí que entra a personalidade, né? É o conjunto de características, tá aqui no Google, tá? Que a psicologia usa pra definir o caráter de alguém. Então, personalidade e caráter estão muito ligados, mais do que você imagina. É como eu uso para descrever ela, né? Então, como ela estava falando da característica intensa. Intensa é uma característica da personalidade dela, da alma dela, assim como rosa é a característica do cabelo dela. Cara, assim, Freud, assim como outros autores da psicologia, eles tinham maneiras diferentes de ver a personalidade. Então, assim, Freud criou as 3 instâncias, né? Id, ego, superego. E o id é o prazer, o superego são as exigências, né, do mundo. A parte moral, né? A parte que moral. te retém de ter certos comportamentos e falar, peraí, isso é errado, isso vai ter consequências. Isso. E o ego é mais ou menos aquilo que você é. Seria o equilíbrio das 2 instâncias. Já se a gente for para o outro lado comportamentalista, né, a personalidade seria as características que a gente vai tendo com o tempo, com nossa experiência de vida, com a nossa família, com os nossos amigos. Que vai sendo construído, né? É uma coisa que vai sendo construída. Eu fico com a parte da construção, porque eu acho que, para mim, faz mais sentido. Tem até uma frase acho que a frase mais famosa do Sartre, né? Que ele era também um filósofo existencialista, que ele fala que a existência precede a essência. Concordo, mas discordo. Concordo, Porque mas discordo. essa frase dele é humanista. Entendeu? Porque o que ele está querendo dizer ali? Que você não nasce com uma identidade definida, ou você não é nem A nem C. Você se constrói pelas suas características e pontos. E nós, né, claro, isso é verdade. Mas isso não é uma verdade total. Porque o que Sartre tá anulando é qualquer definição de identidade antes do seu nascimento, antes de você começar a nascer. Você, nasce como nada e ele também era nihilista, então, o mundo não faz sentido, Deus não existe, você nasce pra morrer e a vida acaba no que você se define. Mas nós cremos em algo diferente. Começa a falar de filosofia, eu fico animada. Sobre identidade, eu gosto da definição, né? Eu vou pegar aqui a minha, por exemplo, né? Tá aqui na minha mão. Todos os dados que tem aqui de informações minhas são coisas imutáveis. É o nome do meu pai, acredito que a sua seja igual. Mãe, seu RG... Coisas imutáveis terrenas. Seu nome, coisas imutáveis terrenas. Essa cara aqui, infelizmente, é tudo imutável. Não é imutável, não. Você pode mudar a cara. Exato. Você pode fazer uma plástica. Mas veja só. Nós temos coisas aqui que são bem complicadas. Mudar o nome, por exemplo, você precisa passar por uma sessão judicial, assim, muito complexa. Mas é possível, mas é complicado. Diferente de um desenho que você faz no papel, que aquilo não é sua identidade. Mas naquele desenho tá a sua personalidade, porque o seu jeito de desenhar, os seus traços estão ali. Mas aqui tá aquilo que veio de fábrica. Tá aqui em Gênesis a fábrica, ó, quando fala que façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então, aqui começou a nossa identidade. A nossa personalidade, ela é construída. A gente vai montando ela com as experiências que nós temos, inclusive experiências com Deus. Então, Deus é responsável também pela nossa personalidade, dependendo do quanto a gente se aproxima dele. Porque você pode não se aproximar nada ou se aproximar bastante. Todo mundo aqui concorda com o Heráclito, é isso?
É Eu isso concordo. mesmo? Vocês Eu concordam? concordo. Tá bom. Gente, pra quem está chegando aqui agora, eu sou uma pessoa que todos os vídeos eu falo alguma coisa de filosofia, ok? Na maioria deles, eu menciono alguma conclusão que eu tirei de alguma coisa que os filósofos falaram, mas enfim. Nesse quesito aí, é porque tem aquela briga famosa, antiga, bem antiga mesmo, do Heráclito com Parmênides, que o Heráclito achava que as pessoas elas vão vivendo, aí elas vão tornando outras coisas, aí elas vão virando o que elas já não eram, e o Parmênides achava que as coisas são estáticas, que o ser é aquilo, e aí, tipo, do início ao fim. E aí, tipo, só quem foi conciliar esse negócio foi o Platão, que ele fala aquela coisa do mundo sensível, mundo inteligível, que tem aquela obrinha linda do Ravelo de Sanzio que ele pintou, e todo mundo sabe, todo mundo já viu no seu livro de filosofia. E aí, o Agostinho de... Ele é Agostinho de Hipona, né? De Hipona. O Agostinho de Hipona fez dessa teoria do Platão, foi que o que ele estava falando é que todos... Assim, na verdade, isso foi a conclusão que eu cheguei a partir do pensamento do Platão e do Agostinho, tá? Completamente subjetivo nesse momento. Mas, enfim, é que o Platão, ele fala que as coisas, elas têm a sua essência imutável no que é eterno. E não, a nossa experiência do mundo, as coisas que a gente passa, as coisas que a gente sente, elas dão a entender que essas coisas mudam ao longo do tempo. Para Santo Agostinho é isso. O que é eterno Deus é eterno e as coisas para ele são imutáveis, porque para ele, desde do início ao fim, as coisas são do jeito que são. Eles não mudam para ela. Porque Ele é soberano, ele que fez. A gente falou de Platão, falou de Aristóteles, mas vamos ver aqui o que é a opinião do maior filósofo, o maior pensador que já existiu, que foi Jesus. E ele vai dizer pra gente que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, revelado a Paulo, inspirou na palavra. Então é possível, porque se nós somos transformados, cara, transformar é você mudar uma coisa pra outra. Ninguém nunca acreditaria, né, que a água viraria vinho. E mesmo que o filósofo se levante pra falar que o ser humano é imutável, Jesus ele vem e muda o ser humano. Cara, mas é porque... Agora, sobre uma questão, desculpa, sobre as coisas eternas serem imutáveis, é muito legal, porque eu lembrei agora de uma passagem que é o Salmo 100, versículo 5, que diz que o Senhor é bom, a sua misericórdia é eterna e a sua verdade dura para todas as gerações. Tipo assim, são 3 formas de falar ali, de definir que aquilo que está em Deus permanece. Tanto é que Tiago fala que nele não há sombra de variação, não há mudança, entendeu? Deus permanece o mesmo. Então, tipo assim, ele é bom. Então, a característica da sua identidade vai permanecer, e os seus atributos também, e a sua palavra também, sabe? Tipo, define em 3 instâncias ali, sabe? A identidade de Deus, a atitude de Deus de misericórdia e a palavra dele, aquilo que sai dele também permanece. Eu falei o negócio, mas não necessariamente eu não expus exatamente o que é que eu concordo e o que é que eu não concordo com um ou com o outro. Mas o que eu estou falando é não que eu ache que completamente as coisas são ou mudam o tempo todo, ou acho que as coisas não mudam de jeito nenhum. É que eu acho que a forma como a gente experiencia as coisas muda as coisas pra gente. Da forma como a gente vive, como a gente toca, como a gente olha, muda. Mas para Deus, as coisas continuam as mesmas. Ele sabe a essência de tudo. Exatamente. Eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte: Deus já previu até as nossas mudanças. Sim. Só que a gente não está vendo isso. Quem está vendo é Ele. Para Ele, nada é imutável, porque Ele já sabe de tudo. Agora, para a gente, não. Para a gente, as coisas são mutáveis. Vocês querem uma prova de mudança de personalidade na Bíblia? Pedro, o cara que negou Jesus, tinha medo de morrer por causa de Jesus, mudou de pensamento. Porque só uma mudança de pensamento profunda de você com você mesmo te faz ir do cara que negava Jesus para o cara que pregava Jesus dentro, né, do que hoje em dia é a Europa, né? Mas na época era a Ásia Menor. Mas ir lá no coração dos caras que poderiam matar ele e pregar Jesus. Eu não sei se foi uma mudança de personalidade. Isso é mesmo mudança de Jesus já personalidade. tinha dito que ele faria isso. Mas isso é mudança de Acho que de personalidade. caráter Não. pode falar, personalidade não. Sabe por quê? Em Atos, acho que é 9, quando o Pedro vai em Jope pregar para os romanos lá, Deus dá um sonho para ele, dá o mesmo sonho 3 vezes, porque tipo assim, né, o sonho que ele tá dormindo, ele dorme com fome, né? Ele tá com fome e dorme, e ele vê vários animais. Aí durante 3 vezes ele fala, não vou comer porque esse animal ele tá impuro, eu não posso comer, porque pro judeu existem animais que são cerimonialmente impuros. E aí só no final que Deus fala, pô, Pedro, né, não torne, não chame de impuro aquilo que Deus santificou. Claro que Pedro mudou de caráter, né, de comportamento, ele teve uma mudança intrínseca muito forte, mas no sentido de personalidade,
ele continuou meio truculento, porque demorou para ele, né, a ideia de ele ser difícil assim de aprender continuou. Tem a coisa cultural também, porque pro judeu, você repetir uma coisa 3 vezes é o necessário para, tipo assim... Enfatizar, né? Sim, exatamente. Eu insisto ainda que Pedro mudou a personalidade, porque a definição de caráter que Pedro falou, que ele mudou o caráter, tá ligada à personalidade. Tá aqui, ó. Sim, nesse é o ponto. aspecto visível. A personalidade é o aspecto visível que compõe o caráter de uma pessoa. Se isso foi revelado em Pedro por causa dessa escolha dele de negar Jesus e depois não negar Jesus, não sei. Mas eu acredito que a personalidade dele mudou, porque se ele continuasse com a mesma personalidade de sempre, ele não estaria preparado para o que ele viveu depois. Mas entende o que eu tô falando? O que eu tô dizendo não é que as pessoas não mudam. As O que eu tô pessoas dizendo mudam. é que o entendimento que Deus tem de mim e de você... Ele não muda, ele te identidade. conhece Isso é desde sempre, identidade. ele conhece a sua essência, Sim, entendeu? isso é A identidade. forma como você age, com certeza muda ao longo da vida. Com A forma certeza. como você olha para as coisas, muda com certeza. Mas a sua essência não muda. Não, a essência de Pedro permaneceu a mesma. Permaneceu. É Isso nesse ponto que eu tava querendo falar. Enfim, gente, vamos voltar. Então, gente, saindo um pouco do debate, a nossa personalidade pode servir ao reino de alguma forma? Tudo, nossa. A pergunta, na verdade, deveria ser como. Como ela pode, gente? Gente, se até a mula serviu pro reino, por que a gente não... Não existe ninguém que seja tão ruim que não possa, gente. Eu acho que, né, a palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, fazer tudo pela glória de Deus. Então, assim, Deus conhece a nossa personalidade, como a gente está falando aqui nos outros, né, tópicos. Deus conhece nosso interior todo, mais do que a gente conhece. E sim, sabe, se Deus quisesse que o exército de Cristo fosse algo uniforme, se o corpo fosse algo tipo assim, completamente uniforme, não seria um corpo, porque um corpo são funções diferentes, são órgãos com formas diferentes, um dedo é diferente do fígado, que é diferente do nariz, então as coisas são diferentes, mas na sua diferença, né, nem melhor nem pior, apenas diferente, e na sua diferença elas se complementam, sabe? Então, tipo assim, a minha forma de pregar Jesus e de, sei lá, viver é diferente da Ana Luísa. Mas não diferente no sentido doutrinário, de Bíblia. Não, a verdade é a mesma, a teologia é a mesma, a revelação é a mesma, mas a forma como eu internalizo isso e vivo isso... Como você expressa? Como eu expresso, porque eu tenho uma construção histórica minha, de vida, que é diferente dela. Então não tem como eu ser igual. Nem irmãos são iguais. O cara pode jogar como o Messi, pode jogar como o Cristiano Ronaldo. Mas é futebol ainda. Tá fazendo gol, tá pregando o evangelho, é isso. O objetivo. Na verdade, ainda mais do que isso, é você pensar que se é aquele negócio de todo ser que respira louve ao Senhor, na verdade, todas as características da nossa personalidade podem ser devotadas para louvar a Ele, sejam elas coisas positivas ou coisas negativas. Porque a gente pode trabalhar essas coisas negativas para que elas não sejam ruins e que elas não maltratem os outros, que elas não machuquem os outros. E para que realmente seja aquela coisa do quer comais, quer bebais, porque aí você passa a... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito sensível, mas eu não deixo que essa sensibilidade, por exemplo, me atrapalhe no meu relacionamento com os meus irmãos. Ou essa minha sensibilidade pode servir para tratar outra pessoa que tem dificuldade com ser sensível. Sim. Então, os nossos aspectos bons e ruins, eles servem para nos afiar uns aos outros. Exatamente. E para melhorar as outras pessoas, porque tem outras pessoas que vão ver as características positivas e vão admirar e passar a se espelhar em você para tentar serem melhores naquilo. Você quer ver um exemplo? Ontem eu estava na faculdade, numa reunião dos jovens, de diversas igrejas lá. E a gente se reúne na faculdade e um deles subiu com um assunto que eu fiquei uma pulga atrás da orelha pensando. A ira e muitas vezes a violência... É possível ela não ser algo ruim. Davi foi violento. O zelo pela tua casa me consome. Davi foi violento quando quebrou Golias. Então, olha só, é como você pega esse sentimento, esse traço de personalidade e gera uma atitude a partir dele. A ira, Deus ele sente ira. Tem diversas vezes na palavra em que Deus tem ira. E como nós cristãos usamos dessa ira para servir ao reino? Eu vou dar um exemplo prático porque acredito que o testemunho ele é muito importante. Quando eu sofria bullying na escola, quando eu era mais novo. Se você for um adolescente, você estiver no tempo de escola, estiver passando pela mesma situação, anote isso. Eu pegava esse sentimento, é claro que não era bom no momento, era horrível, mas conforme eu ia passando pelo bullying, eu percebia que ele produzia uma coisa em mim, que era o quê? Resistência.
não só isso, Ana Lu, mas ele produzia a mudança. Porque quando eu me indignava com aquela situação que eles praticavam bullying comigo, o meu é porque eu era um pouquinho acima do peso, mas pode ser por outros motivos. O que eu fazia, né? Eu aceitava aquilo, mas eu usava aquilo como um combustível para emagrecer, no meu caso, né? No caso do meu peso, eu tinha como diminuir. Eu sei que tem situações onde você não tem como mudar uma situação no seu corpo. Mas nesse caso, eu estou dando um exemplo, porque eu mirei contra essa situação, eu usei a ira como um ponto de começo para consertar aquilo que eu queria mudar em mim. Eu já queria também. Eu acho que a ira, a raiva, ela te dá um foco. Sabe? Quando eu tô com raiva, eu tô com foco naquilo ali. Então, tipo, tudo que tá ao redor, do lado, eu esqueço. Não é ira sobre pessoas, né? Até sobre pessoas. É errado, mas também dá um foco, né? Sim. Tô falando em relação no geral. Não se irar contra pessoas, Não, sim, mas contra coisas. Mas tô falando que no sentido geral ia dar um foco. Entendeu? Seja contra coisas, contra pessoas. É que dá um sentido. não existe situação tão ruim que você não tenha como tirar nada de bom daquilo. Sim, também. Né? Exatamente. Aquilo que você faz de errado serve de experiência para os outros. Inclusive, eu lembrei agora de um testemunho do nosso pastor Silas, que ele falou que quando ele estava iniciando, né, a sua faculdade de psicologia, ele, tipo, ninguém acreditou que ninguém levou a sério que ele ia terminar. Falava que ele ia parar e tal. E ele lembra uma vez que ele falou que estava vindo pra igreja e os caras lá riram dele. Falaram, Silas... Não dou 3 meses, não dou 2, eles apostaram, né? Tipo, cada um deu um tempo que ele ia largar a faculdade. Ele ficou com muita raiva, mas em vez de direcionar aquela raiva pros caras, que aí seria pecado, ou pra si mesmo falar, realmente, é verdade, ele usou aquela raiva ali, aquela ira como motivação pra ele continuar. E cada vez que ele tinha vontade de desistir, ele falava, não, eu vou conseguir. Ele lembrava dos caras, né, falando, ficava com raiva e continuava. E no final, quando ele se formou, ele convidou eles pra formatura. Então, assim, é uma forma que você usou a ira, que é um aspecto da personalidade humana, para benefício sem ser pecado. Uma das coisas que eu vi de interessante sobre isso foi um tweet, na verdade uma thread no Twitter, que o cara tava falando sobre... Enfim, ele tava falando sobre a experiência pessoal dele como novo convertido. E aí, o que ele tava dizendo é que tem muitas coisas que a gente pensa assim, pra gente... O que ele diz é que quando Cristo nos chama para si, ele chama a gente para abandonar o velho homem, né? E aí, tipo, tem gente que continua falando assim, não, porque eu sou um alcoólatra cristão, tipo, eu tô tentando eu sou assim mesmo. Mas eu sou crente que vai pro carnaval. Não, sem o que ele pra diz. Evangelizar. O que ele diz é que assim, você não é um mentiroso cristão, um viciado cristão, um adúltero cristão, um LGBT cristão. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Teus pecados foram lavados e ele te chama para uma nova vida livre deles. A tentação vai vir, o espinho na carne está lá. Mas não é nisso que você deve pautar sua identidade, mas na transformação e justificação que o sangue do nosso Cristo Jesus graciosamente nos traz. Esse tweet, cara, a primeira coisa que eu pensei quando a gente estava falando desse tema foi justamente nisso. Tem muitas coisas na nossa personalidade, na forma como a gente conduz a vida, que aí a gente pensa assim, não, eu sou, eu sou egoísta cristã, eu sou não sei o que cristã. Mas, na verdade, não é pegar esse nome e possuir ele como ostentar isso. É saber que você é assim, mas que você foi transformado em... Você é algo a mais do que isso, né? A sua identidade de cristão, ela vem antes disso. Ela vem acima disso e Jesus transforma as nossas características que não são agradáveis para o convívio em sociedade ou que não são... que não condizem com o seu discurso, com o seu pensamento, sabe? O apóstolo Paulo fala algo muito legal, entendeu? Como que ele começa a se definir, que ele fala em 1 Coríntios 15:10, né? Pela graça de Deus sou o que sou. Então, assim, ele fala, o que eu sou é pela graça de Deus, tipo, é o evangelho que me define. Então, aqui todas as cartas ele começa, Paulo, apóstolo, as definições de quem ele é estão vindo de Deus, sabe? Acima de tudo. Ele também ele era ex de muita coisa e era muita coisa, mas a primeira definição que ele dava para si mesmo não era o defeito que ele tinha ou o problema, mas era aquilo que Deus dizia que ele era. Uhum. Pergunta final. A gente definiu mais ou menos o que seria identidade. Identidade aqui eu estou falando de identidade de filho de Deus.
O que é a personalidade, o que a gente constrói na vida, ela pode atrapalhar a gente de tomar posse, de viver realmente a nossa identidade como filho, como cristão? Pode. Como? Detalhe. Se aquilo que eu tenho como minha personalidade está fora dos padrões de Deus para a vida do cristão, sim. Se eu sou uma pessoa que, devido à minha construção, história de vida, em família, em sociedade, sou uma pessoa amargurada, sou uma pessoa invejosa e, sei lá, rancorosa... Cara, você falou construção, eu vi curtição e eu fiquei uns 2 minutos olhando pra mim. Se essa minha construção, sabe, for uma construção que vai contra ao padrão que Deus tem de comportamento e de ser para os seus filhos, tá atrapalhando, sabe? Aí vai ficar naquela luta, tipo assim, eu sou aquilo que eu me construí ou eu sou aquilo que Deus me chamou para ser? Não, uma coisa interessante que você falou de um aspecto mais geral, mas eu vou falar de um aspecto mais profundo. Às vezes as construções da sua vida te tornaram uma pessoa que não consegue receber amor. Também. Então, assim, no que isso te atrapalha? Te atrapalha em receber amor de Deus e amor do próximo, dos seus irmãos. E isso te atrapalha na caminhada cristã. É um exemplo. As construções da sua vida te impossibilitaram de receber amor. Eu acredito que sim, porque se nós formos ver... eu gosto de dar um exemplo aqui, né? Vamos pensar em alguém que é viciado, um morador de rua, um cara que passou por uma série de coisas que não estão nem no nosso pensamento, né? De que a gente passe. Uma pessoa assim, eu vejo diariamente na rua, você percebe que ela está... no sentido abstrato, a palavra cega. Né? Cega porque ela não está conseguindo ver o mundo de forma clara, como muitos de nós aqui conseguimos ver, por conta de coisas que elas experienciaram. Então, quando nós estamos lidando com uma pessoa assim, nós temos que lidar com elas como alguém que tem a capacidade de fazer elas enxergarem, porque a verdade do Evangelho faz o próximo enxergar. E uma pessoa que passa por uma série de problemas na vida, de coisas que vão construindo e soterrando ela debaixo de ruínas, só a luz do Evangelho consegue tirar essas ruínas dali. Foi o que aconteceu com Jerusalém, quando Neemias decidiu reerguer a cidade, os muros da cidade. Primeiro você tira aquelas ruínas dali e depois você entra com as coisas na cidade para poder edificar ela. Fazendo uma comparação, assim, muito, mas é muito tosca mesmo. Ela acha que me vence nas comparações, vamos lá. Não, assim, imagina que, por exemplo, você tem... Eu sei que a cor azul não combina comigo. Combina sim. Eu discordo, mas tudo bem. É porque azul é uma cor fria, eu tenho a tonalidade de pele quente, não posso. Não fica bom. Aí, o que acontece? Aí, eu gosto de uma roupa, eu acho um vestido muito lindo, só que ele só tem azul. Eu posso usar esse vestido? Pode. Posso, não tem nada que me impede. Mas eu sei que aquilo não fica bem em mim. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa para essa questão de tem certas coisas que fazem parte de coisas que faziam parte da minha vida e que eu não posso ceder a elas ou que não seria agradável para mim fazê-las ou continuar sendo dessa maneira ou agindo dessa forma, enfim, com os outros. Eu falei que era comparação tosca e muito ruim. Tipo, mas não, fez sentido. Eu espero que tenha feito. Então, gente, foi adorável, mas a gente tem que terminar. Por hora. Fiquem espertos pro próximo episódio. Nós falaremos. Esse episódio deve ter uns 40 minutos. Nós falaremos arrependimento. E você não vai se arrepender de ver ele, tá? Então é isso aí, pessoal. Nós convidamos vocês também a estarem vindo na Escola Bereana, tá? Que ocorre aqui na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, sede da Penha, às 19h30. E todos vocês estão convidados, onde ocorre um aprofundamento na lição que foi dada na escola dominical. Então, apareçam aí, vocês são muito bem-vindos. A gente vai encerrando por aqui. Outra coisa, siga a gente lá no nosso Instagram, que é o @alvorocoebd. Alvoroco porque não tem o sou. Alvoroco. Lá a gente tá falando sobre os vídeos que saem, lá a gente também vai fazer algumas coisas aí legais. Lá, então siga, entendeu? Curta, compartilha o vídeo, comenta, entendeu? Manda pra quem você quiser. E é isso aí. Tamo junto.